Paz, irmãos e irmãs, que a luz do Mestre Jesus, adentrando os nossos corações, possa nos aliviar os nossos sofrimentos, as nossas angústias e tristezas, para que tenhamos em nós a percepção da bondade do Pai, que nos ampara em todos os momentos, mesmo que nós não percebamos. A nossa preleção de hoje será sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Piedade. Se olharmos por todo o ministério do Mestre Jesus, nós iremos perceber que um dos sentimentos que mais o caracterizou foi a piedade, que ele, Jesus, demonstrou com a sua humanidade que estava acima de todos os homens de sua época e, por que não dizer, também da nossa época. Jesus, esse mestre, compreendia a fragilidade da nossa organização moral e individual e também compreendia a fragilidade da massa, do povo, que estava perdido nas próprias sombras da ignorância a respeito daquilo que entendemos das qualidades, das conquistas do espírito imortal. Nada sabiam, nada entendiam e ainda continuamos assim até os tempos de hoje. Por isso é que Jesus se fez compassivo, se fez misericordioso em todas as suas situações para melhor ajudar, mesmo aqueles que desconheciam o que chamamos em nós mesmos de milagre da compaixão. Podemos notar nos evangelhos que os nossos apóstolos trazem falando sobre Jesus, que ele não lamentava, ele não estimulava a penúria, a pobreza interior, envolvendo-os em miserabilidade. Jesus, ao contrário, alçava-os ao reino de Deus, ao reino do Pai, que neles se encontrava, assim como se encontra em nós, e podia ser conquistado, assim como nós podemos conquistar, quando nos empenhamos como para alcançar qualquer tesouro que desejamos adquirir. A piedade do Mestre Jesus não era uma piedade convencional daquela época e nem como a conhecemos hoje. Essa piedade que logo desaparece assim que se afasta a causa que nos inspirou a ternura, a emoção, o sentimento da piedade. A piedade do Mestre Jesus era perene e, portanto, se espalhava por todos. Tampouco a piedade do Mestre Jesus se fazia humilhante para aquele que a recebia. Jesus não colocava aquela situação ou aquele que recebia da sua piedade em posição inferior, nem mesmo considerava tratar essa necessidade da piedade como algo infeliz, mas sempre como uma experiência de crescimento interior naquela dificuldade que aquele que solicitava a sua piedade carregava. Jesus sempre ensinava, praticando a piedade, que aquela dificuldade era sim uma forma de aprimoramento. Embora Jesus fosse rico de potências extrafísicas, ele não as exibia, não as utilizava de qualquer forma, e somente as colocava em ação quando podia auxiliar a libertar do testemunho áspero da provação aquele que a carregava. Naqueles momentos, Jesus fazia uso dos seus dons, da sua luz e da sua piedade. Portanto, a piedade, meus irmãos e minhas irmãs, é um sentimento excelso, maravilhoso, porque parte da emoção que compartilha a dor do próximo e busca diminuir essa dor, busca aliviar essa dor, busca trazer em torno dessa dor uma luz que possa minimizá-la. A piedade, ela é possuidora de um potencial dinâmico. A piedade dinâmica não fica somente na expressão exterior, ela se transforma em ação de beneficência, sem a qual
a piedade exterior seria apenas uma forma de filantropia. A piedade, sim, ela é uma filha amada daquilo que chamamos amor, que surge no homem, surge em nós, quando nós nos elevamos e alcançando níveis de consciência mais condizentes com o nosso estado de espírito, que deseja conquistar o infinito daquele que não se cansa de servir. A piedade para com o próximo também é a piedade para conosco. A piedade, então, vai se expressar de 1000 formas diferentes. Desde a forma da piedade que auxilia aquela dor que dilacera aquele que a experimenta, até a piedade das lágrimas que são vertidas sobre as feridas morais, da alma, do espírito, balsamizando, aliviando aquelas feridas, ou se transforma no medicamento que se coloca nas feridas expostas daquelas degenerescências orgânicas, daquelas mazelas do próprio corpo físico. Ao mesmo tempo que a piedade, ela verte, ela se extravasa em compaixão, ela eleva a alma, aquela alma que se desdobra, que se multiplica para viver ao lado do sofrimento do próximo, para minimizá-lo, oferecendo aquela água limpa que vai aliviar a sede e aquele pão que elimina a fome do irmão, a fome do próximo, a fome daquele que é desconhecido, mas que ali, ao seu lado, está Jesus. A piedade, ela se torna cada vez mais grandiosa quando alcança, penetra no sofrimento oculto, no sofrimento mais íntimo que está dilacerando no irmão a esperança e a alegria de viver, fazendo-se também em silêncio, silêncio que sabe ouvir, se transformando em palavra oportuna, que esclarece, que consola e, no gesto de entendimento, participando, auxiliando a conduzir a cruz do irmão em anonimato dignificante. Por isso é que nós aprendemos com o Mestre Jesus e que a piedade é discreta, ela é ungida de amor e ela nunca se permite exibir o sofrimento de quem quer que seja, mas sabendo de si mesma para que possa acolher o amargor do próximo com a luz da alegria, sem fazer alarido, sem chamar a atenção, sem fazer alarde. A piedade, como nos ensina Jesus, jamais se cansa de servir. Por quê? Ela é espontânea, ela é rica de paciência, porque ela aprendeu a conviver com elegância, com as próprias dificuldades íntimas, superando-as. A piedade sempre vence naquilo que descobre no seu irmão e que, apesar de ser ultrapassado, deixou sinais do bem que resultou doando-se com o mesmo envolvimento emocional para conseguir libertá-lo também. Quando nós conseguimos nos libertar na piedade sobre nós mesmos, aprendemos a libertar o nosso irmão. Ademais, quando nós realizamos a nossa parte da piedade, faz com que aquele ser que estamos auxiliando se volte para dentro do próprio pensamento e considera o quanto ele gostaria de receber caso se encontrasse no estado deplorável que o seu próximo está, e assim aumentando a capacidade inerente de agir e ajudar jovialmente. A piedade, ela é uma espécie de antídoto eficaz contra o orgulho e o egoísmo que ainda carregamos, porque ela vai nivelar todos aqueles que sempre podem ser colhidos, alcançados por dissabores, por insucessos, por enfermidades
e por desencarnação. A piedade está presente em todas essas mazelas da humanidade. A piedade está presente naquele que também sofre a própria mazela, mas já compreende que é importante entender o que ela representa. Jesus compreendeu, assim, a necessidade de viver e ensinar a piedade, chegando a ser peremptório na narrativa da passagem do óbolo da viúva, aquela que deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento, deixando entender que havia sempre algo de que nós podemos dispor, embora seja o mínimo de valor, mas o máximo essencial para a própria subsistência. Sempre teremos algo que podemos dividir, que podemos compartilhar, que podemos distribuir piedosamente. Consequentemente, nenhum de nós é destituído do sentimento piedoso, mas nem todos os corações se abrem para mostrar essa piedade que está dentro dele. Não se abrem o quanto deveriam, porque muitas vezes somos vítimas dos próprios conflitos que carregamos, de culpa, conflitos de inferioridade, conflitos de presunção que nos tornam infelizes. Mas possuímos dentro de nós essa fonte generosa da fraternidade, da piedade, da preocupação com aqueles irmãos que estão ao nosso lado. Mas às vezes nós nos prendemos, não nos permitimos a prática da piedade. A piedade que Jesus nos ensina vai dignificar o ser humano. Ele conviveu com pecadores, ele conviveu com pessoas suspeitas, mas não se permitiu destacar, a não ser pelas suas qualidades intrínsecas de alma que ali estava e pelo seu amor que distribuía e transformava em luz e pão, paz e unguento colocados sobre as almas que estavam febris de paixões avassaladoras, destruidoras, penetrantes, levando grande sofrimento. A compreensão do Mestre Jesus das necessidades humanas é a expressão da piedade no seu sentido mais profundo. Nós ainda não sabemos praticar essa piedade do Mestre Jesus. Estamos aprendendo, estamos nos desenvolvendo e estamos progredindo. Jesus, trabalhador infatigável, para que tudo que se encontrasse saudável, em ordem, naqueles que ele tinha sob os seus cuidados, sempre trabalhando, sempre ajudando, sempre ensinando, sempre exemplificando. Queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, a piedade ela se expressa em duas naturezas de cada um de nós. E precisamos saber identificar essas naturezas, harmonizando-as, para que elas deixem de ser imperfeitas e entrem em sincronia vibratória. Não existe, portanto, aquele de nós que não pode dispor-se ao ministério e à prática da piedade. Por quê? Porque esse sentimento pode ser, sim, talvez o mínimo que nós possamos possuir, que nós temos em nós, quando nós estamos carentes, quando nós estamos desolados ou quando nós estamos na miséria, significando muitas vezes aquilo que possuímos, o próprio sustento, mas que pode sim e deve ser repartido para auxiliar, para glorificar a vida. Podemos pensar que muitos irmãos e irmãs que muito têm sequer pensam em repartir com o seu próximo, querem ainda mais tirar do seu próximo. Não são piedosos, não se aproximam sequer daquela viúva que não titubeou em doar tudo quanto tinha, que era quase nada, mas a sua foi aquela dádiva mais expressiva que o Mestre nos ensina, porquanto aqueles que podiam dar de tudo o que possuíam, daquilo que não lhes fazia falta, davam por ostentação
ou por orgulho, ou então não davam. Já quando assim o faziam porque sabiam que teriam que deixar a terra no momento da morte, quando a morte os convidasse ao retorno. E aí distribuíam tudo quanto possuíam. Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, estar vivo é participar do movimento humano, é participar do crescimento da humanidade, não criar obstáculos para a marcha do progresso espiritual, de alma, de progresso como humanidade, é contribuir com o nosso quinhão de piedade, de solidariedade, por mínimo que se apresente. Jesus sempre demonstrou a sua humanidade. O Mestre Jesus nunca se eximiu de participar da vida ativa da comunidade do seu tempo. E assim ele vai exemplificando que onde estivermos, podemos participar da vida ativa da comunidade na qual estamos inserindo. Jesus nunca se alienou a pretexto de estar construindo o reino de Deus. Jamais procurou fugir daquelas responsabilidades sempre que convidado a opinar, a participar igualmente, não se omitiu também em relação aos escorchantes impostos que Roma impingia sobre aquela sociedade, o que não significava que ele concordava com isso, e se submeteu inclusive a um julgamento arbitrário e covarde para demonstrar que aceitava as leis terrestres e injustas em irrestrita e potencial confiança nas divinas leis. Entender dessa forma que o sacrifício piedoso do Mestre Jesus foi para nos mostrar que também estamos sujeitos às leis da sociedade terrestre. Jesus não se apresentou como um anjo diante das necessidades imediatas do povo, quer o alimento, quer a convivência, as discussões das questões políticas e sociais. Manteve-se, entretanto, em postura característica da sua superioridade moral e espiritual. A piedade do Mestre Jesus era um sinal de compreensão do processo evolutivo daquele povo, assim como o nosso, pelo qual deveriam passar aqueles homens, aquelas mulheres, e os sofrimentos que eles faziam jus, mas que os poderiam ter diminuídos por esforço próprio se entregassem aos mecanismos terapêuticos do amor que liberta, do amor que desfaz as amarras, do amor que permite o crescimento de alma e de espírito. Portanto, falar sobre a piedade, que é um sentimento que todos nós possuímos em maior ou menor grau, é um sentimento nobre, porque sempre partirá da nossa emoção quando compartilhamos a dor do nosso próximo, buscando diminuí-la. A piedade, ela não apenas se expressa ao falar, mas ela se expressa inteiramente quando levamos para a ação da prática. Todos nós, não vamos nos esquecer, somos propensos à piedade, o condoer-se pelo próximo, não ficar somente na expressão exterior, mas se transformar em ação de beneficência, socorrendo, amparando, protegendo, soerguendo da dor profunda da alma aquele irmão, aquela irmã caída. Não importa se é nosso conhecido, se é do nosso círculo familiar ou não. Sabendo que a piedade é filha do amor, como ensina Jesus, e que surge em nós quando nós nos elevamos e alcançamos níveis de consciência mais condizentes com o nosso estado de espíritos encarnados que desejamos conquistar o infinito de nós mesmos que não cessa de nos servir o tempo inteiro. Assim sendo, a piedade
tem mil formas de se expressar, mas é necessário que possamos aprender a prática da piedade, aprender a sermos piedosos, para que a própria alma se eleve e se desdobre para viver ao lado do sofrimento e se preocupar em minimizá-lo, atenuá-lo ou mesmo aplacá-lo e desaparecer com ele, oferecendo aquela água que diminui a sede e o pão que elimina a fome. E não podemos também deixar de pensar que a piedade às vezes é aquele silêncio que nós fazemos para ouvir, para sentir a dor do próximo nas suas falas, na sua palavra. E também pode ser a palavra oportuna, aquela palavra que esclarece, que consola, auxiliando a conduzir, a levar aquela cruz do outro, mas de forma anônima, diante dos sofrimentos íntimos que dilaceram a esperança e a alegria de viver. Todos são dignos de piedade, e por isso a prática da piedade deve ser discreta, envolvida em amor e nunca permitir exibir o sofrimento para nos promovermos e nos mostrarmos diante da multidão. Assim sendo, com a luz da alegria e sem alarde, vamos praticar a piedade que compreendemos como tal, que nos ensina o Mestre Jesus. Que a luz do Mestre esteja em nossos corações hoje e sempre. E que a piedade que vamos aprendendo a cada dia possa nos fortalecer para nos tornarmos cada vez mais piedosos e misericordiosos. Paz a todos e que a luz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações.